Fala galera, hoje eu queria falar sobre a Copinha 2020. Eu já havia feito um vídeo da Copinha de 2019, com São Paulo campeão, e agora é a hora de falar sobre a Copinha de 2020. Aconteceu nesse ano, né, que eu tô gravando o vídeo. Enfim, teve 127 participantes, no outro vídeo teve 128. Era para ter 128, o Flamengo acabou desistindo por uma certa... por querer mudar os jogadores, até porque os jogadores do Flamengo iriam para o Campeonato Carioca. Enfim, deu um rolo, acabou que ficou menos um time. A anfitriã é em São Paulo, é do dia 2 de janeiro a dia 25, teve 769 gols em 251 partidas. A média foi de 3 gols, até mais que a outra. O campeão foi Internacional, com 5 títulos. O artilheiro foi o Felipe Michael, do Mirassol, com 10 gols. O melhor ataque foi do Santos, com 13 gols marcados. A melhor defesa foi do Botafogo, São Paulo, CRB, Fluminense, Internacional, Taboão da Serra. E a maior goleada foi de São Paulo, em cima do Palmeiras. Não é do Palmeiras, é do Palmeiras, lá no Baetão, em São Bernardo. Enfim, foi transmitido pela Sport TV e no final foi pela Globo. Isso sempre acontece, né? Vamos ver aqui os participantes. E eu quero falar sobre eles, né? Enfim, começando pelo grupo 1. Grupo 1 passou Londrina, Ponte Preta, São José, e Oswaldo Cruz não passaram, né? Esse foi o grupo 1, né? Aqui tá falando grupo 3, mas tá pulando porque eles são aqui do lado. Se eu não... Eu acho que tá aqui, né? Deixa eu ver direitinho. Porque tá faltando muito grupo aqui. Eu quero saber... Ah, tá. Não, tá bom. Tá errado aqui, mas... Enfim, eu vou falando nos grupos e quem passou e quem não passou. Aqui eu não sabia, enfim. Como disse, o grupo 1 passou Londrina e Ponte Preta. O grupo 3, Botafogo e Atlético Goianiense. O Aciense e o Dimensão Capela não passaram. O grupo 5, Vitória e o Serra passaram. 15, Jaú e Guarani, que o Guarani fez uma bela campanha na temporada passada. Nessa temporada não foi tão boa. Grupo 7, Internacional, Capivariano e Capivariano passaram. Linense, Confiança não. Votopuranense, que fez uma ótima campanha, e o Tanabe passaram, deixou o Fortaleza e o Brasil de Pelotas. O grupo 11, o Corinthians e o Francana passou. O Fluminense, Piauí e o Retro Brasil não passaram. Grupo 13, Tupi e Bahia passaram. 15 de Piracicaba e o Primavera não passaram. Grupo 15, Fluminense passou. Fez uma bela campanha também no começo. E o Ituano também. O Viliense não passou e o Socorro também não. O grupo 17, Ferroviária e o Palmeiras passaram. União, Rondonópolis e Petrolina não passaram. O grupo 19, o Vasco e o Itapirense passaram. Jacuipense e o Carajás acabaram não passando. O grupo 21, o Grêmio e o Real passaram. Juventus da Moca e União Mogi não passaram. Grupo 26, Atlético Mineiro e River Plate do Piauí passaram. O Taubaté e o Capital não passaram. Isso foi bem por saldo de gols. O Taubaté acabou não passando, né? Grupo 25, o Água Santa e o Trem passaram. O Vitória da Conquista não passou. E o Flamengo, que acabou desistindo, tomou de WO em todos os jogos. Grupo 27, o Cruzeiro e o Oeste passaram. O Sergipe e o Trindade ficaram. Grupo 29, São Paulo e Operário passaram. E o ex Santo André e o Palmeiras não. Por saldo de gols, o São Paulo ficou bem à frente. Só um empate já era merecido para eles. E enfim. E o Operário acabou passando do São Bernardo. O grupo 31, o Ceará e o São Caetano passou. O Nacional e o Canaã ficaram. Grupo 2, Santos e Timon passaram. Marília e Olímpico não. Grupo 4, Novo Horizontino e Botafogo passaram. Noroeste e Visão Celeste não passaram. Grupo 6, Red Bull Brasil, já que está com a junção com o Bragantino, se eu não me engano, passou. Paraná sim, e o Velo Clube e o Nacional de Amazonas não. O Deportivo Brasil e Volta Redonda passaram. América Mineiro e Galvaz não passaram. Joinville e Mirassol passaram. Nova Iguaçu e Linhares não. Juventude do Sul, né? Passou. Cuiabá também. O Perlima e o Comercial não. Grupo 14, Atlético Paranaense e Gama passaram. Paulista e Rio Claro não.
Grupo 16, Taboão da Serra passou, CRB também, Vila Nova e o Inter de Limeira ficaram para trás. Grupo 18, Sertãozinho Goiás passou, Penapolense Confiança não. Grupo 20, Criciúma e Náutico passou, Jaguariúna e o Santo André não. Grupo 22, Chapecoense e União ABC passaram, São Raimundos de Paraíba, de Rondônia, enfim, o São Raimundos não passou e o União Suzano, que é o Suzano, provavelmente não passou. Grupo 24, São Bernardo passou, o ABC também, Resende e Mantiqueira não. Grupo 26, Avaí Atlético Cearense passou, Mauá e Sena não passaram. Grupo 28, Deportiva Paraense passou, Sport também, Audax e Motoclube não passaram. Grupo 30, Santa Cruz e Flamengo de Guarulhos passou, o América e o Guarulhos não passaram. E o último grupo aqui foi o São Bento e o Coritiba passaram, o CSA e a Portuguesa, a Lusa não passou. A segunda fase, depois, né, com os que passaram, foi o Londrina 2-1 no Timum. A Ponte Preta acabou ganhando nos pênaltis do Santos, surpreendeu, o Santos tinha uma boa equipe, fez um bom campeonato, mas logo chegou e, vamos dizer assim, pipocou quando chegou nas eliminações. Botafogo de São Paulo venceu o Botafogo do Rio de Janeiro, surpreendendo, né? Atlético Goianiense 2-0 no Novo Horizontino. O Paraná acabou vencendo nos pênaltis do Vitória. O Red Bull 4-0 fácil no Serra. Internacional 1-0 no Volta Redonda. Deportivo Brasil 2-1 no Capivariano, Votuporense perdeu do Mirassol, Joinville 1-0 no Tanabe, Corinthians 3-1 no Cuiabá, a Juventude ganhou da Francana nos pênaltis, a mesma coisa do Tupi em cima do Gama, mesma coisa do Atlético Paranaense no Bahia, CRB também surpreendeu o Fluminense e venceu nos pênaltis, Taboão da Serra venceu nos pênaltis, o Ituano, o Goiás venceu nos pênaltis, a Ferroviária, como você pode ver, teve muitos pênaltis nessa fase, né? Palmeiras 3-0 no Sertãozinho, Vasco 1-0 no Náutico, foi jogo de 2 dias, teve um dia, né, o jogo, começou a chover muito, aí o segundo tempo foi no outro jogo. Itaperiense venceu o Criciúma nos pênaltis, Grêmio 1-0 no União ABC, Chapecoense 1-0 no Real, Atlético Paranaense 4-0 no ABC, São Bernardo 3-1 no River Plate de Piauí, Água Santa 2-0 no Atlético Cearense, Avaí 6-1 no Trem, Cruzeiro 1-0 no Sport, Oeste 3-1 no Deportivo Paraense, o São Paulo 5-0 no Flamengo de Guarulhos, foi um jogo fácil. Santa Cruz ganhou nos pênaltis por 1-0, por 1-1, né, nos pênaltis, passou do Operário, o Coxa ganhou de 3-1 no Ceará e o São Bento venceu de 2-0 o São Caetano. A terceira fase foi com o Londrina 1-0 na Ponte, Botafogo de São Paulo venceu nos pênaltis o Atlético Goianiense, Red Bull 3-0 no Paraná, Internacional 2-1 no Deportivo Brasil, Mirassol 2-0 no Joinville, Corinthians 3-1 no Juventude, Atlético Paranaense 2-1 no Tupi, Taboão da Serra 1-0 no CRB, Goiás surpreendeu o Palmeiras, jogou muito o Goiás nesse jogo, 1-0 em cima do Palmeiras, Vasco da Gama 1-0 em cima do Itapiense, Grêmio 4-0 em cima da Chape, Atlético Mineiro 4-1 em cima do São Bernardo, o Avaí venceu de 2-1 do Água Santa nos pênaltis, o Oeste venceu e surpreendeu o Cruzeiro, 2-0 São Paulo em cima do Santa Cruz, jogo fácil também, o Coritiba 1-0. Aí foi as oitavas de finais. O Londrina acabou perdendo nos pênaltis pro Botafogo, o Red Bull também perdeu no Internacional, nos pênaltis. Eu acho que, na minha visão, né, o Red Bull jogou mais, só que o Inter foi pra final e ganhou nos pênaltis. O Corinthians venceu de 2-1 no Mirassol, o Atlético Paranaense ganhou de 2-1 no Taboão da Serra, Vasco 4-2 no Goiás, o Grêmio 4-1 em um jogo até fácil do Atlético Mineiro, o Oeste nos pênaltis venceu o Avaí, o São Paulo 3-1 em cima do Coritiba. O Oeste novamente surpreendeu, já havia surpreendido contra o Cruzeiro, depois contra o Avaí, surpreendeu de novo com 2-1, não deixando chances nenhuma para o São Paulo, 2-1 Oeste. O Grêmio ganhou nos pênaltis em cima do Vasco,
O Corinthians apenas 1-0 no Atlético Paranaense e o Internacional 2-0 no Botafogo. Semifinal 3-1, fácil até no Corinthians. Depois no finalzinho o Corinthians fez um gol e 1-0 o Grêmio apenas no Oeste, eliminando o Oeste. A final foi do Sul, né? Foi um clássico do Sul. Foi 1-1 nos pênaltis. O pessoal do Grêmio parece que não treinou chute. Acabaram perdendo. Do mesmo jeito do último jogo, da última copinha. Acabou que eles acabaram perdendo nos pênaltis, 3-1 novamente, o Internacional se sagrou campeão. O Grêmio, que não tem copinha, vai continuar sem copinha do mesmo jeito que alguns outros clubes grandes, como o Palmeiras, não tem copinha também. O Inter, com seu quinto título, confesso que, claro, eu tava torcendo pro São Paulo perdeu, e então eu comecei a torcer pro Oeste, o Oeste perdeu, comecei a torcer pro Grêmio, o Grêmio perdeu. Eu tava mais torcendo pro Grêmio para ter seu primeiro título. O artilheiro, como eu acabei de dizer, acabou foi o Mikael, né, do Mirassol. Enfim, galera, era isso que eu queria falar. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Tá aí, eu falei da copinha de 2019 e agora de 2020, espero que vocês tenham gostado. E era isso, foi uma copinha muito legal. Eu gostei pra caramba de assistir, tanto as 19, tanto a 20, mas essa 20, especialmente uma por ter sido nesse ano, então eu ainda tô com, faz o quê? Quase um mês, ou mais de um mês que começou, então ainda tô com isso na cabeça. Enfim, se você gostou, deixe seu like, é isso aí, galera, valeu e tchau.